Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Começando aqui uma nova série, né? Que vai ser uma sequência de vídeos que vai ser muito importante para minha vida, para a tua vida, para a tua casa. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente. Essa série que nós vamos começar agora vai ser dos 21 bancos digitais de Deus na Terra. Vou falar de novo para você entender. Existe 21 tipos de banco digital de Deus na Terra, que se você colocar dinheiro na mão dessas pessoas, desses bancos, dificilmente, ou talvez nunca falte dinheiro para você. Se você analisar bem comigo, preste bem atenção no que eu vou dizer para você entender. Existe 4 tipos de situação que identificam a pessoa que ela é inconfundível com qualquer outra. A primeira são os seus olhos, a íris dos seus olhos. Os seus olhos aqui vai identificar um tipo de identidade, de digital. Tá? A outra identificação é para o seu DNA, ele é único, tanto os seus olhos como o seu DNA. A outra é aqui, esse digital do dedo, ela é única. E a outra é o seu timbre ou a sua voz, né? O tom da sua voz, a forma da sua voz, ela é única. Então essas 4 coisas vão identificar uma pessoa que ela é inconfundível. Ela não tem comparação com outra. E essa é única. Sua voz, seus olhos, seu DNA e a sua digital. Então, Deus colocou as maiores riquezas dentro de um ser humano. Deus escondeu os maiores tesouros dentro de um ser humano. E aí Deus falou assim o seguinte: aqueles que abençoar Abraão, eu vou abençoar. Abraão era um tipo de um banco digital de Deus. Se alguém depositasse alguma coisa em Abraão de bênção, Deus abençoaria aquela pessoa. Então eu vou falar aqui de 21 tipos de pessoas. Que se você ofertar o dinheiro, se você colocar dinheiro nessas pessoas, você vai ser ricamente abençoado. E você pode ter certeza que os ricos, os milionários, bilionários, eles praticam muitos desses princípios que depois de muito tempo eu aprendi e eu quero já pratiquei todas elas, tá? Todas essas 21 tipos de oferta, ou esses 21 tipos de bancos, que eu chamo bancos digital de Deus na Terra, eu já coloquei dinheiro em todos eles, tá bom? Então, o primeiro banco digital que Deus deixou na Terra, ele é chamado de anjo da igreja. Deus colocou um pastor, Deus colocou um ministro, e esse ministro precisa comer o seu dízimo e também comer as suas primícias, seus votos. Agora, olha que interessante, tudo que está na Terra é comparado com aquilo que está no céu. Então, o banco, quando recebe o dinheiro, não fica nele. Ele tem que mandar tem ligado a um banco central. Mas acima de um banco central, ainda existe bolsa de valor, existe o Banco Mundial, existe muitas outras empresas que talvez você não sabe, mas o lastro do dinheiro, ele tem 7 patamares. E o mais baixo é o banco. O mais simples. Depois do banco, existe outros patamares para ele ir se multiplicando dia após dia. Agora, algo muito interessante é que você precisa entender que Deus vê as suas ações que você faz e ele se responsabiliza por aquilo que ele prometeu, tá bom? Então, o Senhor disse assim: trazei todos os dias marcados do Senhor, né? Para que haja mantimento na minha casa. Depois tem muitos lugares que está dizendo sobre o dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha e que você tem que ofertar se você quer prosperar. Não tem outro caminho. Ah, pastor, mas tem muitos empresários que não são dizimistas. É verdade. Mas depois eu vou mostrar no decorrer desse tempo quais são as consequências que algumas pessoas, por não entregar o dízimo, ele vai sofrer. E sofre muito. Então, quando você entrega o dízimo, é para aprender a temer ao Senhor. Então, qual que é o banco digital? Um pastor. Porque todo homem de sucesso, todo homem de negócio, ou ele tem um bruxo do lado dele, ou ele tem um sacerdote. Para quê?
para um dos dois comer o sacrifício dele, porque o mundo espiritual responde apenas sacrifício, independente se você seja crente ou que você não seja crente. Então você precisa aprender a temer ao Senhor. E o que faz eu temer a Deus? É que eu lembro dele em primeiro lugar. É porque não é temer de medo, mas é um temor de soberania. Então, ou seja, em Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ninguém tem como ter sucesso se não tiver sabedoria. Tá? Então, se você teme a Deus, tem muitas pessoas que não vão para a igreja, que até mesmo não é crente, mas tem uma vida muito reta de temer a Deus acima de todas as coisas. Mas o princípio que eu estou dizendo para você, se você colocar o seu dízimo, se você colocar a sua oferta, se você colocar a sua primícia em um homem, aí você diz assim, eu vou dar dinheiro para alguém andar de carro, eu vou dar dinheiro para alguém andar aí de avião, preste atenção, ninguém é abençoado direto no trono de Deus. Deus usa sempre um homem para abençoar o outro, e Deus está sempre representado em um homem. Então se você escolhe alguém que vai comer o teu dízimo, com certeza você vai ser abençoado. Agora detalhe, pastores, vocês que estão me ouvindo, que são pastores, a maioria dos pastores dizimam nele mesmo. A maioria dos pastores oferta neles mesmo. E muitos pastores nem dizimam. E quando dizima, dizima na própria igreja. Lembra da questão do banco? Banco, Bolsa de Valores, Banco Central, Banco Mundial, toda essa questão do dinheiro sempre tem algo superior acima. Então, quando a igreja leva um dízimo até, o povo da igreja leva o dízimo até a igreja, e o pastor está responsável por aquele dinheiro, ele também tem que ser dizimista. Ele tem que dar o dízimo do dízimo, e ele também tem que dar o dízimo pessoal, que é também representado por outro homem. Aquele outro homem que recebe aquele dízimo do dízimo, também tem que se dizimar em outro homem, porque é um laço que não para nunca. Não tem fim. Enquanto existir gente, ele vai estar rodando. Mas aí a maioria das pessoas estão morrendo por quê? Porque ele recebe o dízimo do povo, tá? O povo entende que tem que ser dizimista. O pastor recebe, porém, ele não dizima para frente. Aí os filhos estão fora, estão desviados. O pastor não consegue prosperar, às vezes está doente, tá? Não consegue parar, está agoniado com depressão, com angústia. Por quê? Porque ele só recebe, ele é tipo um mar morto, ele só recebe, ele não cria vida. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, o primeiro banco digital de Deus na terra chama-se sacerdote, tá? Se você colocar os seus dízimos, lembrando de Deus em primeiro lugar, e tendo um sacerdote do teu lado, com certeza a mão de Deus vai estar sobre a tua vida e vai te prosperar. Vou repetir uma frase que eu já falei. Todo homem de sucesso ou tem um bruxo do lado ou tem um profeta. Por quê? Para que um dos dois coma o seu sacrifício. O mundo espiritual só responde sacrifício. Existe um senhor que fez um grande comentário que a filha dele estava na parada de sucesso e disse assim, que só tem duas formas da pessoa ter fama na vida ou ter sucesso, ou sacrificando a Deus ou sacrificando a demônios. E eles ofertaram para demônio porque seria mais rápido. Sabe o que aconteceu? Em pouco tempo a filha está em caso degradável, porque o diabo e o inimigo vêm pedindo mais sacrifício e não conseguiram entregar, porque o mundo espiritual responde sacrifício. Então, meu conselho é, pega o seu dízimo, pega a tua oferta, entrega para um sacerdote. Pega uma oferta de gratidão, vá até ele. Pega uma oferta para santificação, vá até ele. Existe pelo menos 21 tipos de oferta. E eu vou falar dos 21 bancos digitais. Depois nós falamos dos 21 tipos de oferta que existe na Bíblia. Compreende o que eu estou dizendo? Existe vários tipos. Essa é a primeira pessoa. Se você tem um sacerdote que come o seu dízimo, come a sua primícia, também seus sacrifícios, você pode ter certeza que o Deus Todo-Poderoso, que está sendo honrado por você ter lembrado dele em primeiro lugar, pode ter certeza que ele vai te abençoar. Tá? Então essa é uma palavra que eu quero deixar para você nesta noite, nesse dia, dizendo para você que existe mais, pelo menos 20 tipos de pessoas. E amanhã eu começo a falar das demais pessoas. O temor do Senhor é a fonte da vida para desviar de laço de morte. Por isso que está dizendo em Salmo
em Provérbios 14, versículo 27. Vou falar mais uma vez para eu concluir. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar-se dos laços de morte. Quem teme ao Senhor desvia do laço da morte. Então, se você está com vida, se você desvia desse laço da morte porque teme a Deus, e dar um dízimo, oferta, é temor ao Senhor, porque ele entende que tudo vem dele, para ele e por ele são todas as coisas. Por isso ele deixou um homem na terra por sacerdote, e que esse sacerdote recebe o dízimo, mas também tem que dizimar, e não dizimar nele mesmo, para que ele também tenha sucesso e é canal de bênção para os outros. Quando eu abençoo os outros, eu também sou ricamente abençoado. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Até o próximo vídeo.